mais que a gente leve um estilo de vida saudável, imprevistos e fatalidades acontecem. E às vezes a gente tem que encarar uma cirurgia. Aí bate aquele nervosismo, aquele medo, principalmente com relação à anestesia. Os pensamentos negativos e as tragédias que aconteceram na mesa de cirurgia começam a povoar a nossa cabeça. Será que a anestesia vai deixar sequela? E se eu tiver um choque anafilático? E nessas horas, eu só te peço uma coisa, calma. E aí fica comigo aqui até o final do vídeo para tirar todas as suas dúvidas sobre um assunto que não é lá um bicho de 7 cabeças. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações, deixar teu like e compartilhar esse vídeo com todos os grupos do WhatsApp. Provavelmente na tua família tem alguém que vai se operar essa semana ou na próxima e tá morrendo de medo de uma coisa que talvez não tenha nem necessidade. Mas a primeira pessoa a usar o termo anestesia foi Anasarba, um médico grego, em torno de 80 a 90 anos depois de Cristo. Ele servia ao exército romano de Tibério e Nero e escreveu um manuscrito ensinando a usar ópio, mandrágora e vinho. A mandrágora é um rizoma, uma raiz parecida com o corpo humano. Se hoje você tem medo de anestesia geral, imagine naquela época em que a anestesia era um porre ou desmaiar de tanta dor. E de acordo com os pesquisadores, a evolução da anestesia se deu concomitantemente à Revolução Industrial. Para as cirurgias do século XIX, já se usava o éter, que ao ser inalado causava um relaxamento muscular, analgesia e também se usava a técnica de hipnose. A cocaína também já foi usada como anestésico, mas como cria dependência e a síndrome da abstinência, foi largada de mão para fins de cirurgia. A partir daí, as indústrias buscaram outras formas de anestésicos, evoluindo para anestesia multimodal, em que há um agente específico para cada função, como os hipnóticos, os endovenosos, opioides, anti-inflamatórios e muitos outros tipos que se prestam a várias combinações para conseguir o resultado mais efetivo para cada tipo de cirurgia. E quais são os tipos de anestesia geral? Existem basicamente 3 tipos de anestesia geral: a inalatória, a venosa e a balanceada. Na anestesia inalatória, o paciente inala gases que contêm um medicamento anestésico. Trata-se de uma técnica que necessita de mais tempo para iniciar seu efeito, visto que o medicamento vai passar pelos pulmões, pela corrente sanguínea, onde ele vai chegar depois ao cérebro, onde vai bloquear os sinais de dor. O médico anestesista vai determinar a concentração e a quantidade de gás inalado conforme a complexidade da cirurgia e a sensibilidade do paciente ao medicamento. Para suspender o efeito da anestesia, o anestesista interrompe a liberação dos gases e assim o corpo vai eliminando os anestésicos gradativamente. Na anestesia endovenosa, essa técnica é realizada por meio da injeção do anestésico diretamente na veia do paciente. Ao contrário do que ocorre na inalação, a anestesia acontece quase que instantaneamente. Em poucos segundos o paciente sente os efeitos. Nesse caso também são respeitados o estado clínico do paciente e a necessidade da cirurgia para determinar a quantidade de anestésico que vai ser administrado. A anestesia endovenosa, que é na veia, proporciona um despertar tranquilo e com menos estresse no período pós-operatório. Você usa, por exemplo, essa injetável quando vai fazer uma endoscopia. Você lembra que o cara bota a anestesia e você, quando acorda, já fez endoscopia e já está na sala de recuperação. Na anestesia balanceada, essa técnica combina o uso da anestesia inalatória e a venosa. É o que a maioria usa nessas cirurgias gerais. Dessa forma, como a dose de cada uma, da inalatória e da venosa, é reduzida, são aproveitadas as melhores propriedades de cada medicação, com redução dos efeitos colaterais. Quanto à formação dessa especialidade médica, o médico anestesista passa por um período de 3 anos de residência médica, metendo a mão na massa, participando de diversas cirurgias. Muita gente não sabe nem que o anestesista é médico, pois ele é médico, gente. Fez 6 anos de faculdade e depois mais 3 de residência. É um profissional que, a princípio, pelo menos é obrigado ele ficar do seu lado o tempo inteiro, te acompanhando, monitorando as reações do teu corpo durante a cirurgia, olhando os monitores, olhando sua pressão. Ah, Dayane, mas eu conheci um anestesista que ficava lá na sala comendo bolo, tomando café, mexendo no celular. Negligência acontece em toda a área. Infelizmente, não tem como ter controle disso. Ah, Dayane, eu conheci um anestesista que fazia 4 cirurgias ao mesmo tempo. Acontece também, eu já vi isso acontecer também. 5, viu? O cara dando anestesia para 5 pacientes ao mesmo tempo. Usavam o termo até bandeira 5, bandeira 3, bandeira 4, bandeira 2, sabia? É, meu amigo, isso acontecia. Se acontece ainda no interiorzão do Brasil, acredite que sim. Por isso que procure um profissional decente, procure uma equipe cirúrgica conhecida e um hospital de renome. E em toda cirurgia, se o médico anestesista tiver que se ausentar do centro cirúrgico por algum momento,
tem que outro estar lá para substituir e não te deixar anestesiado sem ninguém nunca. E antigamente, que ainda era pior, sabia disso, Will? Que o próprio cirurgião muitas vezes anestesiava e ia operar. Eu conheço casos em Recife de cirurgião cardíaco que anestesiava e ia lá abrir o coração. Isso faz tempo, faz 25 anos essa história. Mas eu não quero falar isso para te deixar com medo não, tá certo? Porque isso são raridades e exceções. O anestesista, ele deveria ser o responsável, pelo menos em grandes centros isso acontece, de fazer uma avaliação pré-operatória. Avaliar o risco cirúrgico, que é uma série de exames que você vai dar ao médico esse panorama da sua saúde e dependendo dos resultados você tem que ter uma atenção redobrada. Dependendo dos exames, o médico vai dizer, olha, você tem que emagrecer. Então, dependendo dos exames, o médico vai dizer, não, você tem que tomar uma bolsa de sangue, você está muito anêmico. O pré-operatório é para isso. Uma coisa que eu acho que deveria ser fundamental era todo paciente, no dia que eu for ministro da saúde, isso vai ser feito, viu? Se preparem, viu, médicos, anestesistas, cirurgiões. Quando eu me tornar ministro da saúde ou presidente do Brasil, vai ser obrigatório uma consulta do paciente com o anestesista antes da cirurgia. Isso é o modelo ideal. Mas o paciente vai ter que se consultar com o anestesista, conhecer o anestesista e ele vai ter que ir no quarto do paciente antes da cirurgia. Vai ter que ir lá, acalmar, já dar alguma medicação para o paciente se acalmar e já entrar no centro cirúrgico como se estivesse indo para um paraíso. Porque o que acontece hoje é que você chega na sua cirurgia, você conhece seu cirurgião, mas o anestesista está lá de máscara, de gorro, você pensa que é qualquer pessoa que está ali. Ele não tem aquele contato, aquele vínculo com você. E eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu comigo e que foi um problema justamente pelo fato do anestesista não conhecer o paciente que eu operei. Eu ia tirar um sinalzinho na cabeça de uma criança. É um sinal de sangue. E seria anestesia local, só local. Mas eu precisava de uma sedação. E o menino tinha síndrome de Down. O anestesista só chegou na hora da cirurgia. Eu conhecia o paciente. Mas o anestesista não. Só que a sedação que o anestesista fez demorou muito a sair do paciente. Não saía. E o menino não conseguia depois voltar a respirar. Ficava todo o tempo no respirador. Então esse menino demorou muito tempo para poder sair do respirador. Isso gerou preocupação para a gente, porque era só um sinal, gente. Um sinal. Então isso gerou tensão, preocupação. Então, quantas horas esse menino ia ficar no respirador? Então, poderia não ter sido assim se o anestesista soubesse antes qual era o tipo de paciente e como ele se comportava diante das medicações. Normalmente, quando o anestesista entra em contato com o paciente ali antes da cirurgia, ele faz algum tipo de pergunta. Se ele está em jejum, se tem algum tipo de alergia. É claro que existem exceções, como, por exemplo, quando a cirurgia é muito urgente, num acidente, ou uma doença que a cirurgia tem que ser feita naquele exato momento, senão o paciente morre. Então, um aneurisma de aorta que rompeu. Aí o anestesista, meu amigo, tem que fazer naquela hora, independente se você está de jejum ou não. E aí, nessa hora, o médico, o anestesista, vai adotar a técnica de intubação rápida, que pode levar até 20 segundos. Nessa hora, mesmo de estômago cheio, muitas vezes o anestesista vai fazer um esvaziamento do estômago, lavar o estômago, secar, tirar a comida do estômago por uma sonda nasogástrica. Então, não pode fazer anestesia com o estômago cheio. Ele vai secar ali. Mas o ideal é que ele esteja pelo menos em jejum por 8 horas. Por quê, Dayan? Porque se você tiver com o estômago cheio, na hora que você relaxar na anestesia, aquela comida volta. E ela pode entrar nos pulmões, mesmo a gente sabendo que o paciente está entubado. Mas na hora da indução anestésica, isso pode acontecer. E aí, meu amigo, se você entrar comida nos pulmões, aí você vai ter uma pneumonite muito séria, vai terminar na UTI. Quanto à alergia, o médico anestesista vai escolher as medicações baseadas no seu histórico. E ele vai se basear também nas suas respostas, se você tem alergia ou não a certas substâncias. Esse é um dos grandes temores sobre a anestesia geral, o choque anafilático. Ele também é conhecido como anafilaxia, que é uma reação alérgica grave e potencialmente fatal, que ocorre de forma rápida e generalizada no corpo em resposta a uma substância a qual a pessoa é alérgica. Essa reação ocorre quando o sistema imunológico do corpo libera uma grande quantidade de substâncias químicas, incluindo a histamina, em resposta à exposição a um alérgeno. Os alérgenos, que são as substâncias que você ingere ou que injetam em você na anestesia, podem desencadear uma reação anafilática que varia de pessoa para pessoa. E as reações podem ser coceira intensa na pele, inchaço na face, lábios, língua e garganta, dificuldade em respirar devido ao estreitamento das vias respiratórias, queda súbita da pressão arterial, pulso rápido e fraco, náusea, vômito, diarreia,
confusão mental ou perda da consciência. Para cada tipo de paciente, o médico anestesista adota um tipo de protocolo, dependendo da condição de saúde. Então, por exemplo, um atleta de 32 anos vai operar o joelho, provavelmente a anestesia vai ser na coluna, vai ser uma raquianestesia, porque aí você deixa a parte de cima toda funcionando normalmente. Não precisa colocar o paciente numa respiração artificial. Já uma senhora diabética que precisa operar o coração vai receber um outro olhar do médico, um olhar bem mais preocupante. Quando a anestesia é na veia, o anestesista aplica 3 tipos de substâncias na veia. Geralmente são opioides, que é a primeira substância a ser injetada, e são responsáveis por tirar a dor durante e depois da cirurgia. O segundo são os hipnóticos, né? Esse tipo de substância desconecta o cérebro, você apaga, não lembra de nada. Ele tira o seu estado de consciência. E por último, um bloqueador neuromuscular, que vai impedir que você se mexa e se contraia durante a cirurgia. E conforme a resposta do paciente, o médico vai repondo, aumentando ou diminuindo a dose dessas substâncias durante a cirurgia. Por exemplo, você está se contraindo, às vezes você está operando como cirurgião, que eu sou, você está operando, o paciente está contraindo o abdômen. Aí o anestesista, você diz ao anestesista, olha doutor, tá se contraindo aqui, tá duro, não estou conseguindo acessar o espaço que eu estou mexendo. Aí ele dá um bloqueador neuromuscular e os músculos relaxam. Essa dosagem da anestesia é administrada por uma máquina que lança as substâncias na corrente sanguínea gota a gota. O médico também pode lançar mão de uma medicação pré-anestésica, usada para que o paciente, como eu falei, já chegue no centro cirúrgico, já bem sonolento, bem relaxado e não perceba a preparação para a cirurgia, chegando até a esquecer os momentos antes da cirurgia. E quando a cirurgia acaba, como é que se dá a volta para o seu estado normal? Bom, acabou a cirurgia, a máquina que dosa a anestesia é desconectada do paciente e o próprio corpo começa a eliminar as substâncias. Até existem alguns reversores de anestesia, mas são usados para substâncias específicas. Aí você pode me perguntar, Dayan, e se o paciente estiver entubado e acordar? Isso raramente vai acontecer. Geralmente o médico vai dosando o despertar do paciente e a retirada do tubo. Tá certo? Normalmente depois da cirurgia o paciente vai para uma sala chamada sala de recuperação pós-anestésica, onde lá ele vai ser monitorado até que se certifique que ele está sem dor, que ele recuperou a consciência e que ele pode ir com segurança para o quarto. E mesmo com toda a segurança do procedimento, alguns efeitos colaterais muito comuns podem ocorrer, como náusea, vômito, dor muscular, sensação de tontura, boca seca, dor na garganta, rouquidão, desorientação e pode acontecer também algumas complicações mais sérias, principalmente nos indivíduos com doenças cardiovasculares, pulmonares, idade avançada, dentre outros fatores de risco. Algumas das possíveis complicações da anestesia geral são você aspirar, aspirar comida, broncoespasmo, que são os brônquios se fecharem, laringoespasmo, que é a tua laringe se fechar, edema agudo de pulmão, arritmia cardíaca, parada cardíaca, alergia à medicação, você ter consciência durante a cirurgia, uma coisa acidental, delírio, hipertermia maligna, hipotermia também. Durante a anestesia, você tem que jogar soro no paciente na veia. Esse soro, muitas vezes, na grande maioria das vezes, tem que ser aquecido, por exemplo, no micro-ondas. Se o médico coloca aquele soro gelado do ar-condicionado do centro cirúrgico, o paciente vai se tremer todinho no pós-operatório. Na grande parte dos casos, a anestesia geral é segura, inclusive muitas vezes até mais segura do que uma anestesia RAC ou local, porque você já está entubado, já está tudo organizado. Mas existem aqueles pacientes de risco, cuja atenção na hora da cirurgia tem que ser redobrada. Por exemplo, naqueles pacientes que têm um risco anestésico maior, pacientes que têm, por exemplo, alergia à anestesia, ou histórico de reações adversas à anestesia, pacientes diabéticos com doença cardíaca, como angina, doença das válvulas, insuficiência cardíaca ou que já teve algum ataque cardíaco, pacientes com pressão alta, problemas renais, condições pulmonares como asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica, obesos, pacientes com apneia obstrutiva do sono, que já tiveram derrame, pacientes com crise convulsiva ou outros distúrbios neurológicos, pessoas que fumam ou bebem 2 ou mais bebidas alcoólicas por dia também aumenta o risco. E hoje em dia a gente tem que ficar ligado também muito nas pessoas que fazem uso de anabolizantes. Então na anestesia ele funciona um pouco diferente também. Então se você faz uso de anabolizantes, de hormônios em altas doses, você tem que conversar com o seu anestesista antes. E eu queria deixar vocês bem calmos em relação a tudo que eu estou falando aqui. Presta atenção. Eu gosto de comparar muito a anestesia com a viagem de avião. Gente, é seguro ou não é? É. Avião é muito seguro. Pode acontecer alguma coisa? Pode, mas é muito raro. Então a anestesia é a mesma coisa. Você tem que se operar, escolhe o cara confiável e se entrega. Os momentos mais perigosos da anestesia, digamos assim, é igual ao avião, é na decolagem e no pouso.
É no começo da anestesia e no final. Durante ali, ó, geralmente é uma paz. Tem anestesista que diz até assim, já estamos em velocidade de cruzeiro, ou seja, toca a cirurgia aí, que aqui tá tudo em paz. Geralmente os maiores estresses são no começo e no final, mas nada que um anestesista experiente não resolva assim, ó, facilmente. Então espero ter tirado as dúvidas de vocês sobre esse assunto. Escreva aqui nos comentários se você já se operou, qual é o teu medo, qual foi o teu pior desconforto, e viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração.